Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de filosofia de hoje. Então, na última aula, a prof deu para vocês a nota livre da dramatização do nosso teatrinho ali, do mosquito e da aranha, né? A prof já recebeu algumas fotos, ficaram bem legais os teatrinhos de vocês. Numa próxima aula vocês vão poder mostrar esse teatrinho que vocês fizeram. Só dramatizar não vai ter como, porque para todos dramatizarem a história é a mesma, né? Então não teria muito sentido. E essas páginas aqui, então, que a prof falou ali da página 15, 14, 15 e 16, falando sobre o texto do preconceito, a prof quer fazer ainda junto com vocês. Seja numa aula de língua portuguesa, de filosofia ao vivo, nós ainda vamos dar um jeito de fazer, que eu quero fazer com vocês, que ela é bem interessante. Então agora a gente vai aqui na página 20 de vocês e vamos continuar falando sobre as atitudes violentas, porque a gente viu no teatrinho da Aranha e do Mosquito aí, né, que a violência pode ser verbal também. O que é a violência verbal? Quando a gente fala coisas que o outro não gosta de ouvir, que podem deixar o outro triste, magoado, então também são atitudes violentas, né? Não são só apenas as violências físicas, existem as violências verbais, né? Violência psicológica, quando você começa a colocar coisa na cabeça de alguém, deixar ela preocupada, né? Isso também é um tipo de violência. Então, existem vários tipos de violência. Então, nós temos aqui várias palavrinhas e vocês têm que procurar no dicionário o significado daquelas que vocês ainda não conhecem. Ou conversar com a família aí para ver o que eles acham que significa cada uma delas. Aí diz assim: destaque as palavras que vocês acreditam que expressam violência. Então, vocês vão grifar ou circular, tá? Agredir é atitude de violência? De violência? Sim. Então, vocês podem circular aqui o agredir, tá? Agredir é uma atitude de violência. Ajudar? Não. Ameaçar? Ameaçar é uma atitude de violência. Conversar? Não. Defender-se? Também não. Difamar, falar mal do outro? Sim. Então, quando eu falo coisas que eu não sei, né, sobre o outro, quando eu fico difamando a pessoa, falando mal dela por trás, é uma atitude de violência. Gritar. Quando é um grito de alegria, não. Mas quando é um grito para querer prejudicar, para querer ofender o outro, também é violência. Machucar o outro? Também. Ofender? Também é uma violência. Ouvir, perdoar, não, né? Reclamar, também não. Quando eu reclamo, eu estou agredindo só a mim, conforme a reclamação, né? Ridicularizar, ficar xingando o outro, deixando o outro deprimido, humilhado, também é. Xingar, também. Vingar-se, é uma atitude de violência? Pode ser, depende do tipo da vingança que eu quero cometer, né? Fazer um mal para o outro porque ele já me fez, isso também é ser violento. Não necessitamos disso, não é verdade? Agora aqui diz assim: escreva palavras que expressam atitudes contrárias àquelas que você destacou na atividade anterior. Isto é, atitudes não violentas. O que eu posso fazer ao contrário de agredir? Cuidar, né? Acalmar, também pode. Ameaçar, conversar, né? Gritar. O que eu posso fazer em vez de gritar? Dialogar. Ao contrário de machucar, proteger. Ao contrário de ofender, o que poderia ser? Tratar com carinho. Ao contrário de ridicularizar, elogiar. Ao contrário de vingar-se, o que eu posso fazer? Pensar sobre o assunto, né? Me acalmar. Ao contrário de xingar, também pode ser proteger, se acalmar. Então, vejam quais que vocês acham que combina com o contrário, então. Deixa eu apagar aqui esses riscos que aparecem aqui agora. Então, aqui fala sobre a cultura da paz. As pessoas são diferentes entre si,
Portanto, as suas ideias e interesses podem variar muito e até, em alguns casos, entrar em conflito. Quando isso acontece, recorrer a atitudes violentas não resolve o problema. Ao contrário, pode apenas piorá-lo. Por isso, cada vez mais pessoas defendem a cultura da paz. Isto significa substituir as diversas formas de violência por atitudes como tolerância, respeito, diálogo, solidariedade na convivência com os outros. Os defensores da cultura da paz propõem que em situações de conflito as pessoas procurem conversar para resolver os seus desentendimentos, em vez de agredirem com palavras ou atitudes, como a própria falou, né? Em vez de xingar, de ameaçar, de gritar, conversar, dialogar, tentar expor o que está te incomodando, tentar entender o lado do outro, porque ele está fazendo aquilo. Então, sempre é importante, né? Agora, deixa eu arrumar aqui, tirar aqui que alguém tinha riscado aqui também. Então, agora, na página 21, diz assim: a ideia de conversar para resolver conflitos é defendida por muitas pessoas, incluindo alguns filósofos. O Jünger Habermas, por exemplo, é um filósofo alemão que vive nos Estados Unidos e acredita que o diálogo é o melhor caminho para que as pessoas se entendam. Então, ali, ó, a pronúncia do nome: Jürgen Habermas, né? O nome alemão é o nome bem difícil de pronunciar. Em um diálogo, todos são livres para expressar as suas opiniões, mas não devem tentar impor as suas ideias. Então, eu estou dialogando. Um diálogo é uma conversa. Todo mundo tem que respeitar a opinião do outro. O outro tem o direito de falar o que ele pensa, mas não pode tentar impor aquilo como uma verdade absoluta. Tentar que todos façam como ele acha que é, né? Então, a gente pode negociar, respeitar, cada um pode expor a sua opinião, mas eu não posso obrigar ninguém a pensar como eu, né? Os participantes de um diálogo devem argumentar para defender as suas opiniões e levar em consideração os argumentos dos outros indivíduos. Além disso, é importante procurar a melhor solução para todos, em vez de pensar apenas em si mesmo. Aqui teríamos que conversar sobre isso, né? Se tivermos como, conversaremos para frente. Evitar atitudes violenta é uma maneira de melhorar a convivência entre as pessoas. Contudo, isso nem sempre é fácil, principalmente quando alguém está chateado com as atitudes ou opiniões da outra pessoa. Por isso, os defensores da cultura da paz ensinam a conversar para resolver conflitos e desentendimentos. Essas dicas sobre a cultura da paz foram organizadas conforme as ideias da psicóloga Joyce Pescarolo, que é especialista no assunto. Vamos ver as dicas, então? Escolha o momento e o lugar certo para conversar com calma. Não interrompa o outro. Escute com interesse. Enfrente o problema e não a pessoa. Não perca o controle das suas emoções e não ofenda. Então, conversar, dialogar, tem que ser com calma. Pensar antes. Quando alguém briga ou xinga você, ou quando você está irritado com alguém, não é o momento certo para um diálogo. Espera as coisas esfriarem, espera as coisas se acalmarem, aí chama a pessoa para conversar calmamente. Os dois têm que estar calmos no momento. Não adianta eu querer ir expor minhas ideias, minhas opiniões, quando o outro já está bravo, nervoso, né? Não vai resolver. Então, eu tenho que achar um momento de paz, de calma, não interromper o outro, deixar que ele exponha as suas ideias, né? Tem que escutar, enfrentar o problema, não enfrentar a pessoa, né? Não perder o controle das emoções, não se ofender. Então, vamos pensar sobre essas questões aqui, ó. Vocês podem conversar em casa, cada um dar a sua opinião sobre o que acha que cada uma dessas palavras aqui, dessas frases, tem a ver ou não. Quem deseja a paz é obrigado a aceitar atitudes violentas sem reagir? Além do diálogo, existem outros modos de se evitar a violência? As palavras podem ser usadas para praticar violência?
É possível viver em paz com os outros indivíduos, mesmo pensando de forma diferente deles? O preconceito é um obstáculo para a paz? O que é a paz? Então pensem bem sobre isso. A gente vai numa próxima aula continuar falando sobre esse assunto, tá? Eu quero que vocês realizem no caderno essa atividade aqui, do Hora de Filosofar e da página 22. Não necessita postar, porque nós já temos postagem da atividade dessa semana, né, lá do teatrinho, mas eu quero que vocês façam no caderno para a gente continuar conversando na próxima aula, tá? Então aqui fala também, além das questões que vocês podem responder lá no caderno, diz assim: conforme o que você e seus colegas, você e sua família conversaram e aprenderam sobre a paz, escreva sobre cada uma das pombas palavras que expressem ideias relacionadas a esse assunto. Então, para ter paz, o que eu preciso primeiro? Preciso pensar, né? Preciso me acalmar para ter paz, né? Preciso conversar, preciso dialogar, né? Preciso entender o outro, enfrentar o problema, não a pessoa. Que mais que eu tenho que fazer? Tenho que ouvir para poder ter paz. Eu tenho que também estar em sintonia com a outra pessoa para poder ter paz. Se eu não fizer tudo isso, a minha paz não vem, né? Então, são situações que eu tenho que aí pensar. Vocês vão pensar com sua família, vão responder aí no caderno de filosofia de vocês, tá? E na próxima semana, se a gente fizer na aula ao vivo, aí a gente vai conversar também aí sobre essas atitudes e sobre o preconceito, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula.